Bom dia, pessoal. Bom dia. Exatamente 7h37. Eu sou a Luciene Scherer e aqui todo dia de manhã sou consultora de empresas. 7h37 a gente traz algum tema relevante para conversar, como se fosse uma boa reunião. Aí a gente conversa uns 10 minutinhos sobre o assunto. Então, nesse momento, 7h37, a gente vai falar sobre o tema hoje é economia da biossegurança. E esse é um tema muito importante agora na retomada dos negócios. Neste momento, né, a gente inclusive está tendo aí na televisão o prefeito conversando, né, de Porto Alegre sobre esse assunto. E como que agora o consumidor vai se comportar nesse retorno ao mercado. Então, nesse cenário de pandemia, nesse cenário do novo normal, nesse cenário em que as coisas vão ser diferentes, nesse cenário em que a gente tem um mundo de incertezas pela frente, como que vai se comportar o meu cliente, o meu consumidor? E aqui existem 3 pontos importantes, na minha opinião. O primeiro ponto é a economia digital, ou seja, existe todo um mundo de conhecimento digital que vai vir não só para os clientes, mas também para os profissionais dentro das empresas. Então, a gente costuma dizer que tem 2 tipos de profissionais hoje. O profissional que já entrou em transição e o profissional que irá entrar em transição. E ele irá entrar em transição por quê? Porque ou ele vai ser demitido, ou a empresa dele vai mudar radicalmente, ele vai ter que buscar algumas habilidades que ele não tinha, né? Ou ainda ele vai pedir demissão, porque talvez com esse momento da pandemia, com a suspensão dos contratos, as pessoas tomem outras decisões. Então tem toda uma questão da economia digital influenciando inclusive na escolha das profissões. Uma outra economia que vem pela frente é a economia da objetividade, ou seja, tempo é dinheiro. As pessoas vão se preocupar com o seu tempo. O tempo vai ser um luxo. O deslocamento, as pessoas não vão querer mais fazer deslocamentos. E uma outra questão é a economia da biossegurança. E para falar sobre isso, primeiro eu preciso explicar o que é biossegurança, né? Quando a gente está falando em biossegurança, quando a gente está falando em aumentar as rotinas de higienização nas empresas, quando a gente está falando em medir febre, quando a gente está falando em aumentar as rotinas de higiene com álcool 70, com hipoclorito, 0,1, quer dizer, quando a gente está falando dessas medidas, a gente está falando de medidas de biossegurança, que são o quê? Ações que nós passamos a adotar preventivas ao uso de agentes químicos, de agentes físicos ou de agentes biológicos. Ou seja, isso era uma matéria muito estudada na área da saúde. Por quê? Porque nos hospitais, nas instituições de saúde, nas clínicas, nós normalmente usamos alguns tipos de produtos químicos para desinfectar os locais, né? E temos que ter sempre o cuidado com esses agentes biológicos, que já é uma rotina normal da área hospitalar. Mas agora a gente precisa trazer essas rotinas para locais que antes não se pensava nisso. Então a gente precisa trazer essas rotinas para o chão de fábrica, a gente precisa trazer essas rotinas para os shoppings, a gente precisa trazer essas rotinas para o comércio, a gente precisa trazer essas rotinas para o supermercado, a gente precisa trazer essas rotinas para os bancos, a gente precisa trazer essas rotinas para as escolas, a gente precisa trazer essas rotinas para N locais, para as igrejas. Então a gente precisa trazer essas rotinas de biossegurança para o cidadão leigo, né? Para o cidadão que não trabalha dentro de um ambiente de saúde. E esse é um desafio importante, porque a gente já tinha dificuldades em implementar essas rotinas dentro das próprias instituições de saúde, em função da resistência. Usar máscara não é fácil,
Usar óculos de segurança não é fácil, então a gente já tem essa questão da resistência intrínseca no uso dos materiais de biossegurança. Então é muito importante essa mudança cultural. Então, quando a gente está falando em economia da biossegurança, a gente está falando em economia por quê? Primeiro explicando o que é biossegurança, né? Então são essas ações preventivas para evitar, né, ou para minimizar os riscos, é muito importante essa palavra, né, minimizar os riscos, porque a gente não vai evitar nunca completamente com as ações, mas a gente vai conseguir minimizar os riscos ou mitigar os riscos, né? A gente pode usar esses dois termos. Então, quando a gente está falando em economia da biossegurança, primeiro a gente precisa entender o que é biossegurança, né? São essas ações preventivas que a gente utiliza para minimizar os riscos de contaminação por agentes biológicos, minimizar os riscos do uso, por exemplo, de agentes químicos. Então, isso são ações de biossegurança. Agora, aí, quando a gente está falando em economia da biossegurança, a gente está falando da retomada dos negócios e o quanto que o meu cliente vai se preocupar estar em ambiente seguro. As pessoas não vão entrar numa loja que o ambiente não esteja seguro e não esteja biosseguro. Né? As pessoas não vão entrar no shopping se o ambiente não estiver bioseguro. Então, a gente tem aqui uma mudança importante cultural acontecendo. A gente vai ter uma mudança de cultura. Os pais não vão querer colocar os seus filhos em escolas que não sejam biosseguras. Então, a gente vem para um cliente desse novo normal preocupado com biossegurança, preocupado com quanto que a minha empresa está cuidando isso. E aí a gente tem, obviamente, um novo cenário acontecendo. Agora, vem uma questão importante. Quem vai fazer isso nas empresas? Quem são os profissionais habilitados a implementar práticas de biossegurança dentro das empresas? Essa é uma pergunta. Quem são esses profissionais? Então, aqui começa a haver uma interação entre conhecimentos da área da saúde com negócios, né? E como que a gente organiza isso. Então, dentro da consultoria, da minha consultoria, a gente criou um produto chamado Compliance em Biossegurança. O compliance, o que é? Essencialmente, é quando a gente tem programas de adequação às normas existentes. E o compliance é muito ligado à questão adequação às normas para antifraude, anticorrupção. Aqui a gente está fazendo uma extensão do compliance por compliance em biossegurança, ou seja, a gente tem uma adequação às normas nos quesitos de biossegurança. Ou seja, dentro das empresas, sim, nós vamos precisar de procedimentos escritos, nós vamos precisar de fluxos estabelecidos, nós vamos precisar criar manuais dentro das empresas de biossegurança e, além disso, nós precisamos treinar e monitorar as pessoas. Então, quando a gente está falando em adequação à biossegurança, a gente está falando em criar procedimentos, escrever fluxos de trabalho, treinar as pessoas, né? E além de treinamento, a gente precisa fiscalizar se essas ações estão efetivamente acontecendo. Então, já existem os protocolos que foi liberado, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, já tem os protocolos que foram liberados do Estado. E o que a empresa precisa fazer? Se adequar a esses protocolos, criar sistemáticas de controle, criar sistemáticas de treinamento e ainda criar sistemáticas de auditoria desses processos. Então, muito importante isso que a gente falou aqui hoje, que é a economia da biossegurança. Ou seja, o meu cliente, que vai vir a partir de agora,
ele vai querer ambientes seguros. Então, eu tenho falado sobre isso, já faz 2, 3 semanas que eu estou falando sobre isso, que as empresas, os profissionais que querem se adequar, eles precisam buscar essa adequação da economia da biossegurança. E para finalizar o nosso papo aqui, 3 coisas que são importantes nesse novo normal. Aprenda a ser objetivo, porque a economia da objetividade ela vai ser muito valorizada. Aprenda algum conhecimento digital, porque esse conhecimento vai ser valorizado, e busque ambientes seguros, porque são os ambientes seguros que vão ser valorizados nesse novo normal. Um bom dia para vocês, uma boa sexta-feira. Quero agradecer muito as pessoas que estão aqui nos acompanhando, 7h37 da manhã, uma sexta-feira produtiva para todos vocês. Um bom dia.